I would like to say a few words to my fellow Americans. President Trump sought to overturn the results of an election. And of a fair election. President Trump is a failed leader. He will go down in history as the worst president ever. The good thing is that he soon will be as irrelevant as an old tweet. Não foi um jornalista nem um diplomático. Foi Arnold Schwarzenegger, um imigrante, ex-fisiculturista, ator, ex-governador. Um homem que, no momento mais tenso da política americana moderna, se dirigiu diretamente ao povo com uma clareza que incomodou até o presidente. Isso não foi um discurso, foi um aviso. E o que ele disse não será esquecido facilmente. O presidente Trump é um líder fracassado, declarou Arnold. Ele passará para a história como o pior presidente que os Estados Unidos já tiveram. Não foi uma metáfora. Foi uma acusação direta, calculada e pública. Uma sentença que quebrou o silêncio de muitos e desencadeou uma guerra política inesperada. Porque Arnold não falava apenas de política. Ele falava de história e de algo ainda mais delicado: família. Mas antes de entender por que essa declaração foi tão explosiva, você precisa saber. Arnold Schwarzenegger não foi apenas governador da Califórnia. Ele é um imigrante nascido na Áustria, filho de um oficial nazista, um homem marcado pela memória da Segunda Guerra Mundial e pela noite que a Europa jamais esquecerá. A Kristallnacht, a noite dos cristais quebrados. E quando Arnold relembrou esse episódio de 1938, quando as turbas nazistas destruíram sinagogas, negócios judeus e vidas inteiras, ele o fez com um propósito. Estou muito consciente do que foi a Kristallnacht, disse ele. Foi uma noite de violência organizada e começou com mentiras, ódio e um líder disposto a destruir tudo para não perder o poder. A referência não foi gratuita nem acidental. Arnold estava traçando um paralelo, não para comparar literalmente, mas para alertar sobre o que acontece quando o poder se torna pessoal, quando os fatos são negados, quando a democracia se transforma em espetáculo. E foi aí que ele mirou direto em Donald Trump. Ele o acusou de tentar reverter os resultados de uma eleição livre, de semear desconfiança nas instituições, de transformar a política em um circo de insultos, vingança e audiência. Mas isso não foi o mais grave. Arnold, que conhece o poder do entretenimento, sabia que uma crítica não bastava. Trump havia atacado sua gestão em The Apprentice, culpando-o pelas baixas audiências e chamando-o de fracasso televisivo. Mas Arnold não caiu na provocação. Ele sorriu e respondeu com uma frase que viralizou. Tenho uma ideia. Por que não trocamos de trabalho? Você assume o meu na televisão, já que é tão especialista em audiência, e eu assumo o seu. Assim, talvez as pessoas possam dormir tranquilas novamente. O golpe não foi apenas engenhoso, foi cirúrgico. Trump tentou zombar. Arnold revidou com uma zombaria ainda mais perigosa. Insinuar que o país estaria mais seguro sem ele. E quando as risadas cessaram, Arnold fez o impensado. Ele parou o show, mudou o tom e começou a falar sobre liderança real. Porque, segundo ele, os verdadeiros perigos não vêm de um programa fracassado ou de uma piada de mau gosto. Eles vêm da má governança, das decisões disfarçadas de espetáculos e do cinismo que ignora a realidade. Chega de lamentações, chega de choramingar, disse Arnold. Isso não muda nada. Era uma frase de seu filme Um Tira no Jardim de Infância, mas desta vez ele não estava interpretando um personagem. Ele falava como político, como cidadão, como alguém que viu o colapso de um país de perto. Então, o que parecia mais uma crítica ao governo Trump tornou-se outra coisa, uma mensagem para a América e para o mundo. Arnold contou que milhares de pessoas no exterior o ligaram, preocupadas com o futuro dos Estados Unidos. Uma mulher chorava ao telefone, não de ódio, mas de tristeza, de decepção. Essas lágrimas, disse ele, são um lembrete do que a América significa para o mundo. Que enquanto a mídia falava de brigas entre Donald Trump e seu amigo de infância, o bilionário Elon Musk, ou de discursos no Capitólio, Arnold estava tocando em outro nervo, mais íntimo, mais incômodo, a imigração. E não apenas em termos gerais. Ele falou como imigrante e, ao fazê-lo, forçou muitos a recordar algo que raramente não é dito em voz alta, de que a primeira-dama, Melania Trump, é imigrante.
mas Trump não permite que se fale muito dela, especialmente sobre este tema. Por isso, quando Arnold começou a apontar a hipocrisia do discurso anti-imigratório dentro do governo, a tensão aumentou. Porque ele não falava de estatísticas. Ele falava de uma família, de um governo que criticava a migração em cadeia, justamente quando a esposa do presidente chegou ao país por esse mesmo mecanismo. Trump se ofendeu, não publicamente, mas o desconforto era palpável. E Arnold não parou. Ele falou dos trabalhadores invisíveis, os que colhem alimentos, lavam pratos, fazem turnos noturnos em hospitais. Pessoas cujas vidas dependem de decisões políticas tomadas por indivíduos que sequer os veem. A política do ódio divide, mas também distrai. E Arnold sabia como esse jogo funcionava. Enquanto Trump agitava as redes e a opinião pública, Arnold retornava ao essencial: os fatos. Não havia insultos, não havia conspirações, apenas perguntas difíceis. A resposta foi brutal. Trump não quer a Califórnia, disse Arnold, e a Califórnia não o quer. Arnold deixou uma pista quando lembrou o que disse ao Partido Republicano anos atrás: vocês estão morrendo nas bilheterias. Ele não se referia à falta de votos, mas sim ao fato de que, segundo ele, o partido havia parado de falar com o povo. Não falavam de educação, nem de saúde, nem do meio ambiente. E quando os partidos políticos se desconectam das pessoas, o que vem a seguir não é a derrota, é o colapso. Metade do país não se sente representada, alertou. Quantas mulheres mais precisam ir embora antes que ouçam? Mas isso não foi tudo. A crítica de Arnold não era a uma pessoa, era a uma forma de governar, um estilo baseado no conflito, na divisão, em usar a atenção como uma arma. Por isso, quando os holofotes se apagaram e as câmeras pararam de gravar, sua mensagem permaneceu, ressoando como um alerta inignorado. Um aviso que não veio de um político tradicional, mas de alguém que já o viveu na Europa, em sua infância, na própria pele. A história, ele nos disse, não se repete exatamente, mas rima. E se não aprendermos com ela, ela destrói. Estamos realmente informados? Ou apenas nos dão o que querem? Pergunte a si mesmo. E enquanto o faz, lembre-se desta imagem. Um homem que veio de outro país, que conquistou tudo o que muitos sonham, que enfrentou um dos presidentes mais poderosos da história recente e que, em vez de buscar vingança, ofereceu algo melhor: unidade, colaboração e um alerta que ninguém deveria ignorar. Não se constrói liderança a partir da queixa, mas sim da responsabilidade. A frase foi dita por Arnold Schwarzenegger e, embora pareça simples, detonou um terremoto político. Porque não era uma crítica qualquer. Era uma sentença fria, precisa e, o mais importante, era a verdade. O que aconteceu naquela entrevista foi mais do que um comentário. Foi uma intervenção pública, um lembrete violento de tudo o que os partidos, os eleitores e a mídia preferem ignorar. Porque quando um ex-governador, ex-republicano linha dura e figura pública mundial fala, e o faz sem gritar, sem insultar, mas apontando diretamente para o centro do poder, é impossível olhar para o lado. Arnold não defendeu os democratas, nem se aliou a republicanos. Ele fez algo muito mais perigoso. Ele desnudou o jogo que ambos os partidos jogam há décadas, e o fez com uma serenidade que doeu mais do que qualquer escândalo. Os dois partidos não querem resolver nada. O conflito lhes convém porque o conflito arrecada fundos. Essa frase não é uma opinião, é um diagnóstico. Porque em Washington, o problema não é a ideologia, é o negócio da ideologia. Quanto mais o país se polariza, mais dinheiro entra, mais campanhas, mais manchetes, mais poder. E as consequências? Os cidadãos ficam presos entre insultos reciclados, soluções falsas e símbolos vazios. Mas isso não foi o mais grave. O mais grave foi o eco, o silêncio que seguiu as suas palavras. Nenhum líder de seu partido veio contradizê-lo. Ninguém desmentiu os fatos porque não podiam. O que ele disse era verdade. E isso é o que mais dói. Arnold não precisou nomear Trump diretamente no início, porque já o havia feito em outra frente, a da lógica. Mas Arnold, sem levantar a voz, demonstrou outra coisa: que quem realmente acredita em sua força não precisa gritar. E foi nesse momento que tudo se quebrou. Trump explodiu. Minutos depois do segmento,
ele irrompeu em sua rede social, tudo em letras maiúsculas, chamando-o de fraco, ciumento, antipatriótico. A reação foi imediata, desesperada e, acima de tudo, reveladora. Porque quando uma crítica te obriga a gritar, você já perdeu. E para além de Trump, Arnold expôs o mais inquietante. Que não se trata de ser enganado, trata-se de escolher continuar acreditando, mesmo quando a evidência já não deixa espaço para dúvidas. Isso não é desinformação, isso é desespero. Porque uma liderança baseada em desculpas é uma liderança que não transforma, apenas sobrevive. E enquanto ambos os partidos se acusam mutuamente de destruir o país, os verdadeiros problemas continuam crescendo nas sombras. Imigração, dívida, mudança climática, desigualdade. Nada é resolvido, tudo é adiado. E a cada 4 anos, o mesmo discurso é reciclado. E você ainda acredita que isso é apenas um debate entre esquerda e direita? Arnold encerrou sua intervenção lembrando uma regra que aprendeu sendo governador. Não critico um presidente fora do país, independentemente do partido. Mas sei que as pessoas estão cansadas das queixas, do pessimismo, do jogo eterno de culpas. E talvez essa seja a verdadeira diferença, a que separa o político do líder. O político culpa, o líder age. E enquanto Trump grita das redes, Arnold precisou apenas de uma frase. As pessoas não querem mais queixas, querem heróis. A pergunta agora é se alguém em Washington está ouvindo. Você está? Se seu partido não pode oferecer ação real e não pode apresentar algo novo, então não se surpreenda quando as pessoas começarem a olhar para outro lado. Essa frase não foi um slogan, foi um alerta dito com serenidade, sem espetáculo, mas direcionado ao coração de um sistema que já não ouve. E o golpe foi direto, porque Arnold Schwarzenegger não estava opinando, estava diagnosticando. Com a frieza de alguém que conhece o poder por dentro, que o usou, que o enfrentou, que sabe o que significa falhar com milhões e o que custa reparar essa confiança. O verdadeiro impacto da mensagem de Schwarzenegger não foi imediato, não foi medido em trending topics. Foi medido no silêncio que deixou, na pausa incômoda daqueles que não souberam como responder sem cair no insulto. Porque como se responde a uma verdade dita sem ódio, apenas com raiva? E foi exatamente isso que Trump fez. Mas ao fazê-lo, confirmou sua maior fraqueza, que ele precisa de inimigos para existir, que sem conflito sua figura se dilui, que sua liderança não se sustenta em conquistas, mas em narrativas de perseguição. E o que acontece quando ninguém mais acredita nessa narrativa? É aí que Schwarzenegger atingiu mais forte, porque ele não ofereceu esperança vazia. Ele ofereceu uma opção, uma alternativa, um chamado para sair do ciclo eterno de culpas e ruído. E isso foi o mais incômodo para todos. Para os republicanos, porque expôs sua falta de renovação. Para os democratas, porque lembrou que não basta apenas se opor. E se este vídeo o fez pensar, subscreva o canal, ative o sino e partilhe com alguém que não concorda com a política anti-imigração de Trump. Deixe nos comentários. E muito obrigado, e até a próxima.